E quais são os sintomas de uma pessoa bipolar? A bipolaridade, né? Isso aí é um assunto interessante também. Uhum. Vamos lá. Para o meio leigo que eu falo, para as pessoas que não conhecem, que é normal não conhecer, né? A saúde mental, às vezes ela não é conhecida nem por outros médicos como deveria ser. Então, é algo bem específico. E o transtorno afetivo bipolar, ele é um transtorno crônico de certa gravidade, que ele alterna entre períodos de depressão e períodos de hipomania ou mania. Essa mania não é aquela que a gente conhece ali, de repetir certas coisas durante o dia, não. Essa mania significa exalação do humor, muita energia, que é o contrário da depressão. É como se a gente tivesse um polo de cima e o polo de baixo. E o normal seria o polo do meio. Sim. Bipolar é isso. Só que a gente não varia no mesmo dia de um lado para o outro. Que é o caso, que é o que as pessoas acham. Que a pessoa ali está decidindo agora, ela quer isso, mas no final do dia ela já quer outra coisa, ela é bipolar. Não, isso não é bipolaridade. Isso é algum transtorno de personalidade, ou alguma instabilidade emocional, ou algum outro transtorno que também causa instabilidade emocional. Então, o bipolar, ele tem períodos que são maiores, durante semanas ou meses, que ele fica lá em depressão, depois ele vai para outra fase e tem que tratar, porque cada vez que ele alcança algum desses polos, piora. Entrando dentro de cada polo, eles são diagnósticos, são características diferentes, que são características opostas um do outro. Na depressão, a gente tem os sintomas de desânimo, que você não consegue fazer mais aquilo que você tinha prazer, pode ter alteração de apetite. E lá no polo de cima, que é o da hipomania ou mania, redução da necessidade de sono, o paciente fica com tanta energia que ele não quer dormir, ele começa a ter atividades de risco durante o dia, então ele começa a enfrentar autoridades, ele fica sem medo. Sim. Ao mesmo tempo que ele tem coragem ali de trair a esposa, ele tem coragem de enfrentar uma autoridade ou um guarda, sabe? Então, é perigoso. É um critério de internação, na verdade, a mania mesmo. A hipomania é um pouco mais leve, mas que também o paciente fica muito cheio de energia. Sim. E passando com o tempo, ele trata, às vezes ele pode ir lá para depressão e vai variando. Isso é o clássico do transtorno afetivo bipolar, tipo 1. Tem o tipo 2 também, que é a hipomania e depressão, e tem as fases ali subclínicas. Mas é isso, a gente tem que só tomar cuidado para não confundir com as pessoas aí, que quando a gente fala, aquela ali é bipolar, tá mudando muito de ideia, ela não sabe o que ela quer. Isso acontece muito. Então, existem níveis de bipolaridade. Existem níveis. E existe também o diagnóstico errado, porque às vezes chega um paciente no consultório e com esses sintomas que eu tô falando aí, que não é bipolar, e recebe um diagnóstico. O tratamento começa a ser errado, então tem que tomar cuidado também. Procurar sempre um profissional de confiança. E quando a pessoa tem aquela questão de mudança de temperamento, que sempre a gente compara, né? Fala assim, ela é bipolar, porque, né? Às vezes a pessoa tá de um jeito, no outro dia tá de outro. Ela te trata de um jeito, depois trata de outro jeito, muda. Aí responde no WhatsApp, depois não responde mais, aí você fica assim, meu Deus, mas que pessoa... Aí já usa esse termo, né? Bipolar, porque sempre muda, tá sempre no... E não é. E não é. Na verdade, o bipolar pode fazer isso também, porque o bipolar também pode ter uma instabilidade emocional associada. Mas isso aí não são as características em si do bipolar, sabe? Porque se no mesmo dia ela varia tanto, seria algo muito específico lá do bipolar, que a gente chama de ciclotimia, que cicla muito rápido, mas é raro isso. E então seria mais da questão da instabilidade emocional. Uma pessoa instável. Instável. E é sempre assim, a pessoa ela é sempre assim. É da personalidade sabe dela. Isso. Então você nunca vai saber como ela tá num dia, você não pode saber como chegar no outro, porque ela pode estar diferente. Exato. Então é uma pessoa difícil de lidar. Sim. Mas já isso é um bipolar. transtorno? Isso chega a ser um transtorno? É um transtorno, geralmente, ou de personalidade, ou está incluso dentro de outro transtorno. Entende? Entendi. Até mesmo o TDAH, por exemplo, tem pessoas que têm uma certa instabilidade emocional. Ela pode ter um pouco mais de euforia em alguns momentos, em alguma explosão, por causa daquela impulsividade, que ela não tem tanto controle ali das suas atitudes. Então, só para te dar um exemplo. Mas os transtornos de personalidade, a maioria tem essa instabilidade, sabe? Principalmente os que a gente está lá dentro do cluster B, que é narcisismo, borderline, o antissocial, que é o psicopata e por aí vai. Mas tem essa diferenciação bipolar entre esses outros diagnósticos. O narcisismo seria uma pessoa que ela é muito individualista? Quais os sintomas? Quais os sintomas são? do narcisismo? O narcisismo, ele se acha.
a mais do que as outras. Ele acha que não é qualquer pessoa que pode ser para ele ou que ele vai poder relacionar. Ele se sente como o dono, né, da verdade ali. Ele tem, na mesa ali, ele tem que dar a última palavra. Ou alguém contou alguma coisa boa, ele tem que estar por cima. Não. Então, ele tem pouca... acaba gerando ali pouca empatia. Tem essas outras questões também que vai dificultar o relacionamento, porque ele não vai aceitar muito quando ele está errado, né? Porque ele acha que ele está sempre certo. Então, é um transtorno de personalidade. Aí tem que... Foi devido ali à criação, durante os 18, 20 anos primeiros da vida dele, que ele desenvolveu, então precisa muito de terapia. A gente não tem medicamentos específicos para transtorno de personalidade. A gente tem medicamentos, às vezes, para algum sintoma específico. Mas para tratar o transtorno de personalidade, a terapia é a vida toda. E é o que eu sempre falo, né? Terapia existe... Tem a terapia, eu falo isso dentro da medicina, porque eu também acredito que o cristianismo, ele molda caráter, sem dúvida alguma. Então, a gente tem que procurar ajuda, mas não é do medicamento, nesses casos de transtorno de personalidade. Ele não tem um senso de comunidade, né? Ele é muito... Não. Individualista. Egocêntrico, né? Exato. Só ele que tá certo. Alguém conta o problema pra ele e ele não tá disposto a ouvir. Ele quer falar do dele, às vezes. Entende? Então... Uma pessoa que não sabe ouvir, né? É difícil. A empatia é pequena. Sabe? E tá misturado ali nos outros transtornos de personalidade. Um pega a característica do outro. Nem sempre dá pra você definir exatamente qual que é, sabe? Às vezes a pessoa tem características de 2 transtornos e acaba predominando mais de um e a gente dá nome pra um deles. Mas transtorno de personalidade quer dizer que você, na sua formação da personalidade, você não teve a formação adequada. Sim. E desenvolve ali uma dificuldade para lidar com o ser humano no decorrer da vida. Interessante. Não tem como não assimilar, né, Ana, para algumas pessoas. Ah, não, não tem como vir umas pessoas na nossa mente. Não vou me enviar esse vídeo para ninguém. Deixa que eu tô brincando. Não, mas é verdade. A gente sempre pensa em alguma pessoa. Tipo, a gente mesmo se define, às vezes, com algum, né? Às vezes a gente que o doutor fala, será que eu sou assim, né? Sim, e a gente começa a pensar, gente. Exato. Isso aí acontece. Só lembrar de não dar diagnóstico fora do... Exatamente. Porque senão a gente tem tudo, né? Se a gente for ver pelo diagnóstico, e todo mundo tem uma característica ou outra, né? Mas para você caracterizar a mesma formação de um transtorno de personalidade, são várias características em uma pessoa só. É muitas... Ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem algum problema ou outro, algum sintoma. Defeito. Exato. Sim. E cada caso é um caso, né, doutor? Não tem como você generalizar, né? Tudo tem que ser tratado, tem que ser acompanhado. Por isso saber a terapia, né? Exatamente. Qual o transtorno, né? Que a pessoa tá...